nós convidamos o analista de mercado e consultor em gerenciamento de risco da StoneX, o Jonas Pisato. Boa noite, Jonas, tudo bem? Boa noite, Petri. Boa noite a todos os espectadores do Rural Notícia. Eu quero te fazer essa pergunta, né? Se a super safra é capaz de reduzir os preços e despressionar a inflação, mas antes eu quero que você analise os números divulgados pela Conab, né? Especificamente em relação à soja, ao milho. Eu até imaginava uma perda de produtividade, né, de produção, por conta de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, a dificuldade que Mato Grosso está tendo para poder fazer a colheita. Como é que você analisa esses números, hein, Jonas? Realmente, Petri, a gente teve alguns problemas, principalmente na região sul do Brasil. Rio Grande do Sul registrou algumas perdas, algumas regiões do oeste do Paraná, de forma muito pontual, também registraram algumas perdas. A região sul do Mato Grosso do Sul, o miolo ali do Cone Sul, também registrou algumas perdas, mas quando a gente olha para estados como o Mato Grosso, mesmo com essa dificuldade de colheita, que agora já está ganhando mais corpo, Goiás, Minas Gerais, o Mapitobá como um todo, a gente teve uma excelente safra. Então, boa parte das quebras no sul do país esse ano, elas estão sendo compensadas com as boas produtividades, a expectativa das boas produtividades da região centro-norte do Brasil, e isso deve trazer sim uma safra muito boa, né? O potencial da safra brasileira era muito superior, por exemplo, a 170 milhões de toneladas, que hoje é a média das estimativas de mercado, né? Então, mesmo com esses problemas pontuais, a gente ainda tem uma safra muito boa, uma recuperação de safra com relação ao ano passado, e esse número da Conab de 166 milhões de toneladas, ele pode ser ainda maior, né? O nosso número da Stonex é uma safra aí acima das 170 milhões de toneladas, né? Podendo chegar até 171 milhões de toneladas, a depender dessa finalização de safra. Ou seja, mesmo com problemas, ainda assim uma safra muito boa no Brasil. Aí você está, 170 milhões, está se referindo à soja e o milho, né? Não, apenas a soja safra. Ah, só a, Né? só Esse a é o nosso soja. número. E isso, você É, pega, por exemplo, o Conab 166, o SDA trouxe essa semana 169, nós trabalhamos com 170, mas se você pega a média de todas as consultorias e instituições que fazem levantamentos de safra no Brasil, você tem aí números como piso de 165 e como teto de 174 milhões de toneladas. Então, a gente acredita aí que ainda assim, mesmo com os problemas, a gente vai ter uma safra com bastante oferta. porque a gente deu a notícia aqui, né? 325,7 milhões de toneladas, é a safra de grãos que inclui aí todos os Como um grãos, todo. né? Só para deixar claro isso. E- Agora, agora, Exato. agora eu queria que você falasse sobre essa expectativa, né? Principalmente do governo, de que a super safra vai ajudar na redução dos preços, né? E despressionar a inflação. Qual que é a sua opinião, hein, Jonas? Toda vez que a gente tem uma oferta, né, que supera a demanda, você deixa uma situação de estoque mais confortável, que em tese pode deixar a situação de preços, né, dos alimentos mais confortável, que poderia refletir em inflações menores, né? Mas a gente não pode esquecer que o preço das commodities aqui no mercado interno brasileiro, ele também é influenciado pelo que acontece no mundo, né, como um todo, e também pelo que acontece com a nossa moeda, né? Dado que o Brasil é um grande exportador de grãos, soja, milho, café, açúcar, né, entre outras commodities. Então, uma moeda desvalorizada, ela tende a apreciar o preço dessas commodities no mercado interno, por mais que esses preços podem estar baixos em dólar, mas se aprecia o preço desse produto no mercado interno brasileiro, fica mais interessante para o produtor, ele tem mais facilidade de vender, as exportações costumam andar mais, acontecer de mais volume, como era depreciada, e aí, em alguns cenários, mesmo com ofertas muito grandes, se a gente segue de uma exportação muito grande, a gente poderia ter também um desbalanço de oferta e demanda, né? É claro que quando a gente olha, por exemplo, para o caso da soja, nesse primeiro momento, com uma safra aí de 170 milhões de toneladas, a expectativa é que a gente tenha preços mais baixos nesse momento, não teria muito fundamento, pelo menos no lado da soja, para subir, mas aqui 1, 2 meses o mercado já vai estar começando a olhar, por exemplo, a safra americana, como vai ser o desenvolvimento da safra por lá, plantio, etc. E caso aconteça uma quebra de safra por lá, por mais que a gente teve uma safra muito boa, os preços poderiam voltar a subir. Então, super safra, principalmente para o lado da soja no Brasil,
não quer dizer que os preços não irão subir mais ao longo do ano, vai depender também da dinâmica global de oferta e demanda e obviamente, da nossa moeda. Agora, seria muito pior se a gente tivesse uma safra comprometida, né? Isso certamente impactaria os preços de uma forma geral. Jonas, obrigado aí pela sua análise aí, uma boa noite e até uma próxima. Obrigadão, pessoal. Um abraço. Até Valeu, mais. boa noite.